Olá, o Boletim Direto da Notícia já está no ar. Às vésperas da Copa do Mundo, o Porto de Manaus começa a receber as reformas necessárias para adequar a infraestrutura à realidade amazonense. A primeira etapa da obra está orçada em 70 milhões de reais, mas nem tudo vai ficar pronto antes do Mundial. E isso inclui a área da Manaus Moderna. Um porto construído em 1902, quando Manaus tinha como principal fonte de renda a borracha. Esse é um período em que vai haver necessidade de se construir, de se pensar na construção de um porto moderno e que desse condições de escoar a borracha amazonense toda por seu porto. Porque antes o que acontecia era o escoamento dessa borracha pelo Porto de Belém. As obras terminaram 12 anos depois. Até hoje, grandes navios que chegam à cidade só têm condições de atracar aqui nessas plataformas flutuantes, construída com tecnologia inglesa do século XX. O Porto Organizado de Manaus foi tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas durante os últimos 15 anos, uma briga judicial tem sido travada entre a empresa que administrava o porto e o governo federal. O DENIT está administrando o porto, não sei se momentaneamente ou de forma definitiva, mas eles já nos apresentaram um documento, inclusive está tramitando aqui dentro do IFAM um projeto de revitalização de toda a área do porto, apresentado pelo DENIT. Como também nós já até demos uma autorização para o DENIT iniciar uma obra, como se podemos dizer, emergencial. Essa é a planta do primeiro projeto, que vai ser entregue, segundo o superintendente regional do DENIT, antes da Copa do Mundo, no dia 31 de maio. A obra está orçada em 71 milhões de reais. Ali nós vamos executar umas recuperações estruturais, tanto dos flutuantes como das boias, e também a outra parte, que é a parte do retroporto, que aí nós vamos construir 2 terminais de passageiro, um regional, outro internacional. Vamos construir uma passarela climatizada do Cais das Torres até os terminais de passageiros. Quem chega a Manaus pelo Rio e precisa desembarcar aqui na Manaus Moderna, encontra um porto sem estrutura e que precisa passar por reforma. Existem partes por aqui que o parapeito não existe mais. E a distância daqui, ali para baixo, deve ter uns 3,5 metros a 4 metros. Uma queda aqui pode ser, inclusive, fatal. Tá meio feio o negócio aqui. A situação é rato, ó. Rato por ali, rato é barato, tudo por aqui. É barraca, é carro, tudo aí. Bagunçado mesmo a situação. Essa área da Manaus Moderna será reformada, mas depois da Copa. O valor que será investido aqui pelo governo federal será de 200 milhões de reais. Mas ainda assim, nem todo o complexo portuário será modernizado. Parte da história do Porto de Manaus está guardada aqui nesse espaço. O Museu do Porto, construído em 1903 pela Manaus Harbor, uma empresa inglesa que construiu o Porto de Manaus. O local está trancado. Mas ali ao fundo, mesmo para quem está aqui fora, é possível observar alguns detalhes que fazem parte dessa história, como aquela locomotiva. Segundo os historiadores, era ela quem trazia as cargas dos navios até os armazéns. Hoje, infelizmente, a população não pode ter acesso a toda essa história. Trabalho há 20 anos aqui e nunca vi isso aberto. Seu Francisco trabalha nessa área do porto há quase 30 anos. Ele chegou a visitar o museu quando ainda estava disponível ao público. Para ele, é uma pena toda essa relíquia de portas fechadas. Isso para ele não vale nada. O que vale é aquilo que dá dinheiro para eles. Tá? Eles vão estar gastando dinheiro num museu desse, que não tem retorno para eles. Das janelas com design da arquitetura barroca, só é possível ver documentos antigos e máquinas do século passado, que fazem parte de uma história sem previsão para ser resgatada. A Secretaria do Estado de Educação, a SEDUC, lançou o edital para a contratação temporária de 330 merendeiros para atuar tanto na capital quanto nos 61 municípios do interior do estado.
O salário para quem passar nesse processo seletivo é de R$ 786, com 30 horas semanais de trabalho. É interessante apontar também e destacar que esse processo seletivo é gratuito. Para se inscrever, basta acessar o site concursoscopec.com.br. Lá você entra, faz a sua inscrição de maneira gratuita, lê o edital e vê se atende aos requisitos necessários. O resultado desse processo seletivo deve ser divulgado no dia 23 de maio. Uma boa oportunidade para quem procura trabalho. Eu sou Louise Simões, Record News, a líder em notícias.